Pronto. Gente, beleza? Retomamos aqui, professor. Vou fazer um parênteses aqui. Também citar o Diogo, que é de Minas, que foi meu primeiro contato do PCdoB, que me procurou para falar sobre a AutoSer também. Se ele estiver online, um abraço para ele. Entendi. Ele disse que ia ver a explanação, não sei se ele veio aqui para as perguntas, né? Se não viu a explanação, não vale não. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas. Gente, agora eu habilitei o chat, porque eu vou falar as perguntas para o professor uma a uma, ele vai respondendo, e às vezes a gente, no texto aqui, rápido para escrever, fica uma coisa ou outra faltando aqui que eu não consigo compreender, vocês me ajudam a corrigir. E se depois de todas as perguntas ainda a gente tiver tempo, o chat está aberto para a gente fazer mais perguntas. Vamos lá, gente. O professor Edilson, que deu a aula passada sobre teoria do valor, que é professor lá na Universidade Federal de Uberlândia. Abraço. Ele acompanhou a sua aula, ele é vereador também em Uberlândia, presidente do partido, e ajuda muito a gente na formação, né? Então, ele falou assim, satisfação em acompanhar a sua aula, o partido precisa aproveitar melhor seus quadros acadêmicos, como o seu caso. Fiquei surpreso com a informação de que a aula hoje é a primeira que você contribui dessa forma. Desde então, que eu voltei ao partido em 2017, é a primeira. Ótimo. Então ele fala assim, embora tentando entrar no debate sobre algumas afirmações suas acerca de Lukács e de Gramsci, prefiro nesse momento perguntar o seguinte: Althusser, mais para o final de sua vida, formulou a respeito do chamado materialismo aleatório. Você poderia falar um pouco mais disso? Que lugar tal formulação possui na obra de Althusser? Constitui traço de descontinuidade, adensamento, ampliação temática ou ruptura? Enfim, o que isso representou na sua trajetória do autor? Grato. E o Edilson que falou, prometeu a gente preparar uma aula sobre Lukács aí, para a gente poder também abrir o leque. Bom, respondendo então, Edilson, prazer, Edilson, muito obrigado pela pergunta. Não é um consenso, por exemplo, na corrente althusseriana, que a gente trabalha com Althusser, o quanto isso é positivo ou negativo. O Quartim, que é nosso amigo, camarada, ele bebe nessa fonte também do aleatório, do Márcio Naves, de certo modo também. O Quartim reporta muito o primeiríssimo texto, inclusive, que é do Marx com Althusser. Ele não tem também aversão à obra juvenil. Também, haja vista, né, que ele tem uma grande empatia para o Demócrito Epicuro, aquela tese do Marx, né? É bem seu primeiro trabalho, né? Então, essa questão do aleatório, de certa maneira, tem um texto dele inédito, que foi publicado póstumamente, sobre a Gênese, que é exatamente o que ele fala, que é exatamente não há origem, a coisa, na verdade, não tem uma finalidade. E quando ele fala também, a história é um processo sem sujeito, sem fim, ele dá margem a um acaso, tá? Mas, quando ele fala um sujeito sem fim, ele fala que tem sujeito na história. Isso é um erro do Michel Lovy. Michel Lovy diz que o Althusser fala que as massas fazem a história, mas depois diz que não há sujeito na história. Na verdade, para o Althusser não tem um sujeito já dado. É um sujeito que se constrói em diferentes formações sociais. Por exemplo, não podemos reproduzir mecanicamente sujeitos que, por exemplo, estiveram presentes, a classe operária, no caso da Revolução Russa, com a Revolução Chinesa, onde a massa era camponesa, como também a Revolução Cubana, guerrilheiros de classe média associados com o campesinato, e depois vai entrar o Partido Comunista lá com o operariado. Quer dizer, a história nunca se repete, ela não tem uma repetição. E óbvio que, como ela é um processo sem fim, não tem um ponto final. Isso significa dizer que tem coisas, acidentes, que inclusive, como o Marx fala, a Kugman, né? Quer dizer, não é uma novidade. O Engels fala muito disso, que é criticado, inclusive, pelo Althusser. O Althusser depois retoma, de certa maneira, o Engels, quando o Engels fala daquela questão da resultante na Carta Bloch. Cada sujeito, cada indivíduo carrega consigo uma pluralidade de determinações. A junção de tudo isso dá uma resultante inesperada. Isso eu adoro dar para o curso de Ciências Sociais lá na UFRJ, porque geralmente é divulgado que o Engels é quase um beócio, né? É um mecanicista, um simplório,
Quando você vê aquele pequeno texto dele sobre carta a Bloch, que também está na carta a Grotius, e também na Ludwig Feuerbach, Fim da Filosofia Clássica Alemã, você vê que o Engels ele rompe completamente com qualquer determinismo mecânico. Agora, há determinações. O problema, às vezes, é o resultado desse processo que a gente não sabe como é que vai desembocar. Com relação o Armando Boi é muito crítico a essa leitura final do Althusser do materialismo do encontro, né? Ele é um texto, na verdade, ele não escreve um texto, são passagens, fragmentos que ele escreveu no manicômio, quando ele estava muito doente, e depois ele retoma isso na Fernanda Navarro. É uma entrevista que ele vai dar num livro chamado Filosofia e Marxismo, que, na verdade, é uma entrevista, é um livro derradeiro dele. A Fernanda Navarro, que é uma mexicana, e ali ele fala: não há mais determinação em última instância, tudo pode ser determinante, nada pode também ser determinante. Fica complicado, a meu ver, isso, tá? Essa perspectiva final do Althusser. Ainda que, como você falou numa frase, na pergunta, eu acho que ele amplia, ele radicaliza esse processo que já estava embutido nele. Isso o Emílio Dípola, que é um livro dele chamado Althusser, o Longo Adeus, ele fala de uma obra subterrânea do Althusser, que exatamente trabalhava com essa questão, que são muitos textos, inclusive, que nós vamos descobrir depois, embora o texto dele, Marxismo, Teoria Finita, que é publicado, é um convite que a Rossanda faz a ele, a responder aquela pergunta do Alberto Bob, a afirmativa, na verdade, do Alberto Bob, que não há uma teoria marxista do Estado, ele vai responder ao Bob. Não cito o Bob, mas ele vai falar que existe embrionariamente, e o problema exatamente é esse processo de burocratização que pode haver, e o papel firmado do Partido Comunista fora do Estado. E ele fala ali na questão do aleatório num breve parágrafo. Então, é uma coisa que ele vai acentuar cada vez mais. Aí, embora essa entrevista da Fernanda Navarro, ele vai falar dos aparelhos ideológicos. Ele não muda essa questão dos aparelhos, mantém essa questão dos aparelhos e a questão da ideologia. Tá? E é uma crítica ao jovem Marx. Ou seja, muitos preceitos do Althusser da década de 60 estavam presentes em 88. Mas há essa radicalização, sim, dele, e essa implosão dessa questão das determinações, ou das múltiplas determinações, como Marx muito bem fala na introdução do 57, né? Quando ele fala do conceito tem que ser a síntese das múltiplas determinações, unidades do concreto ali, quando ele fala exatamente dessa síntese, né? Ou seja, a pluralidade de determinações. Então, o que dá margem exatamente a algo inesperado na resultante disso. E, mais uma vez, retornando ao Engels, que, mais uma vez, a gente pode encontrar no livro do Por Marx, no anexo ao texto Contradição sobre Determinação, essa crítica ao Engels pelo Althusser. Mas depois, de certa maneira, ele retoma esse Engels, né? Radicalizando ainda muito mais. Isso pode ser visto também na obra do Escobar. E o Escobar não teve acesso a essa obra, tá? Essa obra vai ser conhecida mais em meados dos anos 90. O Escobar estava escrevendo na virada dos anos 80 a tese de doutorado dele, Marx Trágico, onde ele faz de uma forma inesperada um diálogo. Como diz o amigo meu, o Nietzsche do Escobar é só do Escobar. É uma leitura que ele faz um diálogo inesperado de Marx com Nietzsche, né? Nietzsche, quase um leninista ali, né? Chega a ser surpreendente o Nietzsche do Carlos Henrique Escobar. Mas é muito interessante, indo na contramão exatamente mais nessa perspectiva que é hegemônica aqui no Brasil. Tá? Eu acho que eu tentei responder a sua questão, Edilson. Um abraço. Valeu, professor. Vamos lá agora a pergunta do Eldon. Eldon da Bahia. Ele diz, professor, acompanho suas produções já tem um tempo. Tem um texto seu com Carlos Henrique que trata de Althusser e Laclau, traz um debate forte de populismo e democracia contemporânea. E traz um elemento que acho fundamental, que é a capacidade dele de fazer análise de discurso. Sei que o foco de Laclau não era a questão marxista, e sim a ligação pelo processo da psicanálise. Nesse sentido, podemos dizer que o populismo que vimos tanto no período Lula se aproxima um pouco do conceito de populismo desenvolvido por Laclau, relacionado com a ideologia nacionalista, que aparece, salvo me engano, na primeira fase do que daquela que tem com a Chantal Mouffe,
naquele livro Hegemonia, Estratégia Socialista, acho que é esse título dele. Ainda que tenha coisas interessantes, né, do Laclau, ainda após esse período de 88, quando ele fala do vazio significante, que é exatamente uma ausência de uma hegemonia clara, mas ela pode ser apreendida. Lembremos aqui das passeatas de 2013. Ela começa com os 20 centavos, ainda uma perspectiva de um movimento de esquerda, mas acaba sendo apropriada e se deslocando. Há um deslocamento para o campo da direita. E a coisa que era contra o Alckmin e o próprio Haddad, Cabral, Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, acaba se tornando contra o governo Dilma. Tá? Eu não vejo assim, no PT, a minha posição, tá? Essa é a tentativa de herança do nacional popular. Eu vejo mais isso o próprio PCdoB está muito mais próximo dessa perspectiva, ou pelo menos ir ao encontro dessa perspectiva, tá? De um nacionalismo popular do que o próprio PT. Essa herança também nós encontramos no PDT. Com altos e baixos do PDT, o PDT dos anos 80, que chegou a ser o maior partido de esquerda, não em termos assim, de sindicato ou movimento social, mas em termos de deputados, representação, governo, prefeituras, né? E com a figura do Brizola. Hoje o Brizola virou uma figura icônica, né? E depois de morto, lembrando que ele foi muito mal votado, inclusive aqui na última eleição dele para o Rio, para o Senado, e também para a prefeitura, fez uma campanha realmente quase em casa. E hoje ele é reconhecido de ponta a ponta. Até a gente do PSOL reconhece a figura do Brizola. Eu não vejo essa semelhança, então, do governo PT, que eu acho que está muito mais próximo de uma social-democracia clássica, e operando com a questão do pobre. Né? Aí é uma herança da teologia da libertação, que foi muito forte no PT, nos seus vindouros, né, no seu início. Ao contrário da Argentina, que os padres do terceiro mundo, que era a teologia da libertação lá, fez uma aproximação com o peronismo de esquerda, foi muito importante para o movimento do Taquara, que era um movimento de extrema-direita, de juventude, mas eles migram para a esquerda por causa da Revolução Cubana e para a questão do terceiro mundo, e vão depois desembocar dos montoneiros, também sob uma influência da leitura do John William Cook, e, paralelamente a isso, o Carlos Mujica, que era o padre, o Mujica com G, que vai ser assassinado pela extrema-direita peronista, pela AAA, Aliança Anticomunista Argentina, do José López Rega, o Brujo, que era a representação máxima da extrema-direita peronista, do que, aqui no caso do Brasil, a teologia da libertação buscou o caminho do PT, um negócio do basismo, dos conselhos, né? Que cada vez... Isso era uma tensão, inclusive, no PT, de um autonomismo, grupos trotskistas, grupos da teologia da libertação, sindicalistas, uma social-democracia clássica, e essa vai ganhando. Uma social-democracia no sentido muito semelhante àquela que vai predominar na década de 80, na experiência do governo do PSOE na Espanha, do Felipe González, e no segundo governo Mitterrand. Não no primeiro, que era um governo ainda com cunho mais nacionalista, mas o segundo, que já começa a aceitar algumas receitas neoliberais. Inclusive, quem vai estar na condução disso é o Michel Rocard, que era a representação da esquerda do Partido Socialista Francês, e da pegada da autogestão, do controle dos trabalhadores, da fábrica, mas vai inserir esses remédios neoliberais. A própria formação do PT e do PSDB são muito parecidas em termos de entendimento do Brasil. O Werneck Viana, inclusive, foi meu orientador, ele citava muito isso, e eu sei conhecer o Werneck já na minha dissertação em 94, quer dizer, conheci o Werneck, mas não conhecia esse trabalho dele, não estava desenvolvido ainda na época, essa questão desse parte-pri, né, uspiano, não querendo criticar a USP, eu acho que a USP hoje não é a mesma USP dos anos 60 e 70, né? O GSE acho que quase bota tudo no mesmo bolo só. Mas eu já falava isso, tem um texto sobre ISEB meu, publicado em 2000, que foi escrito em 1996, mas só veio a ser publicado em 2000, na revista Comum, e pode ser encontrado online. Essa influência, né, quer dizer, o Verfor, Maria Helena Chauí, Maria Silva Carvalho Franco, entre outros, né, num rechaço a essa experiência nacional popular que estava presente no PTB, na sua ala, inclusive, mais radical, do brizolismo, como também nas ligas camponesas, como também no ISEB. E na perspectiva mais à esquerda do ISEB,
que vai ter o Guerreiro Ramos, o Alveira Pinto, como também no PCB e no PCdoB. O PCB vai se afastando cada vez mais, buscando uma aliança com os liberais, se desconectando dessa influência nacional popular, e até certo modo também o PCdoB nesse contexto, da virada dos anos 80, que eu diria, quando ingressa muito ao PMDB. Eu acho que a esquerda deixou de olhar o brizolismo, uma força potencial que contagiava grandes massas de trabalhadores, que hoje, com a perda do Brizola, foram ocupados pelos evangélicos e pelas milícias, e o PT aqui no Rio nunca conseguiu crescer. Ele nunca teve uma força. O PSOL, como alternativa, sim, mas sem essa pegada nacional popular. E com muita mais força na Zona Sul, ainda que tenha uma expressão na Zona Oeste, na Juventude, ou na Zona Norte, ou mesmo na Baixada, mas nada comparado ao que foi o brizolismo aqui nos anos 80. Então, eu não vejo a experiência do governo Lula, tá? Porque o populismo de esquerda ele acentua muito essas contradições de classe e essa contradição povo versus bloco no poder. Ao contrário, o PT cometeu o mesmo erro do PDT quando foi governo do Estado do Rio de Janeiro, deixar as bases de lado e fixar muito mais no aparato estatal. Tá? Ou seja, a conscientização dessa classe social, ela cada vez mais foi se diluindo. E com a emergência desses grupos evangélicos, começaram a desconectar essa relação de políticas públicas de caráter social que o PT, de fato, fez, tá? Para dizer, olha, meu querido, graças a Deus, e a sua crença a Deus, e ao seu valor, a sua crença, a sua capacidade, você recebeu essa bolsa na universidade privada, aquela distribuição, né, de bolsas que o governo Lula e o governo Dilma faziam nas universidades privadas, como também a extensão do Reúne, dos institutos técnicos, isso cada vez mais foi sendo diluído, né? Até pela despolitização que vai ter o governo PT, e sobretudo, acho que no governo Dilma aparece isso, mas também no governo Lula, ainda que o Lula, quando ele vai se defender no mensalão, ele vai evocar as figuras do João Goulart e do Getúlio Vargas. Pela primeira vez eu vejo o governo PT e o Lula evocar esses cânones, né? Esses ícones, né? Dessa corrente nacional popular que tem a sua origem no trabalhismo. Então, eu não vejo, tá? É uma semelhança. Eu diria que o chavismo, como também a experiência do Evo Morales e do Rafael Correia, estavam muito mais próximos dessa perspectiva do nacional popular. Eu acho que seria necessário hoje cada vez mais resgatar essa concepção anti-imperialista, né? Opor os Estados Unidos, né, como nosso grande adversário, né? Não o povo dos Estados Unidos, a população norte-americana. Se lá tem mais marxista lá na universidade do que aqui, tá? Mas exatamente o governo Trump e exatamente os setores das frações burguesas que se locupletam exatamente com essa estrutura de poder do Brasil, particularmente o grande setor, o capital financeiro, né? O próprio setor do agronegócio foi muito beneficiado pelo governo PT, pouco se importou, né, na hora das eleições últimas, tanto com a Aécio, como, por exemplo, também com o Bolsonaro. E hoje estão pagando um preço muito grande com essa batida de frente do governo Bolsonaro com a China. A China é um exemplo da Revolução Cultural, da Revolução Cultural não, mas de 49, nesse processo, de articular o nacional popular, né, dessas tradições de luta, né, com o marxismo. E eu não, mais uma vez, eu não vejo o PT ser enquadrado exemplarmente como um modelo de um populismo nacional popular, sobretudo naquelas definições, voltando à pergunta, tá? Do Laclau, dos seus trabalhos iniciais do livro Política e Ideologia na Teoria Marxista. Outra coisa, fazer a propaganda. Esse livro aqui do Jair Pinheiro está disponível online, tá? Quem quiser baixar, pode baixar, tá em PDF. Eu mandei para a turma esse aí, professor, por sua indicação. Agora, Eldon, você mandou 3 perguntas. A sua segunda pergunta da Covid não entendi direito. Então, se puder refazer ela e mandar aí no chat. A sua terceira, podemos dizer, então, que a relação com o sujeito com S minúsculo e sujeito com S maiúsculo está associada à concepção de símbolos e signos e assim faz parte da nossa construção ideológica? A apropriação do Bourdieu da teoria do marxismo obseriano, né,
é trabalhar com simbólico. O Eliseu Veron também faz essa direção para os signos. O grupo altusseriano, em geral, se você também pegar aqui no Brasil o Escobar, que até trabalhou com linguística, ele não vai trabalhar muito com essa questão dos signos, ele vai trabalhar muito mais com essa questão da ideologia. O Michel Pechet, talvez o nosso... qual é o nome dele? Do que perguntou? O Edson, né? Qual é o nome dele? Eldon. Eu acho que você poderia dar uma olhada no Michel Pechet, que ele é um marxista altusseriano, hoje muito em voga na Unicamp, na Escola de Linguística. Se ele trabalha com uma perspectiva que utiliza exatamente, mas eu conheço muito pouco Pechet, tem um grupo muito grande de estudos dele. O Althusser ele vai trabalhar essa questão do conceito de ideologia, ainda que o efeito, né, que você pode dizer aí, sempre tem uma semelhança, né, que o Bourdieu vai trazer com a questão do simbólico. Mas essa questão do Bourdieu é que ele diz que o conceito de simbólico está morto. Então, por que usar um conceito de ideologia se já está morto? A mesma coisa vai ser o discurso do Laclau. O Laclau vai falar de discurso. Até o Boron faz uma crítica interessante ao Laclau. Ele fala tanto que o marxismo, o contrato econômico, cai num reducionismo econômico, mas o que ele trabalha é um reducionismo discursivo, tudo é discurso para ele. A sobredeterminação para Althusser é o real, ela não é o imaginário como é no Laclau, tá? Então, ali é uma materialidade real, tá? Com essa questão dessa materialidade, tanto do econômico, como do político, como do ideológico, nas suas múltiplas determinações que existem, tá? O Laclau, estranhamente, ele vai trabalhar com coisas sobre a determinação, mas no campo do imaginário, no campo somente discursivo. E é estranho, porque ele trabalha sobre a determinação, com esse preceito altusseriano, no início da obra dele, mas dentro do modelo que o Althusser trabalhou. Depois ele abandona, ainda que utilize as mesmas expressões. Suficiente. Professor, o Gabriel Nascimento, ele está pedindo uma ordem de leitura para introduzir nas obras do Althusser. A gente pode depois mandar por escrito, mas se você quiser comentar, por onde começar. Acho que o texto aqui desse livro, do Armando Boito, já indica isso. O título é esse: Indicações para o Estudo do Marxismo de Althusser. Eu acho que é o primeiro ponto de partida que ele pode começar a ler. Meu livrinho também ajuda, tá? Já está se esgotando. Não sei se vai ter uma reimpressão dele, uma nova edição. Isso aí eu não sei, eu botar online. Ele vai ajudar, mas tem meus artigos, que o meu livro é uma ampliação de artigos publicados, né? São os artigos publicados, mas no livro eu ampliei, né? Falei até mais de Marx também, né? Sempre a parte introdutória está tratando de Marx. Mostrando a conexão da leitura do Althusser sobre Marx. Mas eu sempre indico, o primeiro livro, para começar, é o Por Marx, tá? É o primeiro livro. O Ler o Capital é um livro mais complicado e está mais difícil de se achar hoje, mas pode ser achado em PDF, mas eu diria que é o Por Marx. Depois você pode obter, como uma sugestão de segunda leitura, esse livro aqui, sobre a reprodução. Esse livro aqui, que já é da virada dos anos 60, 70, onde ele vai trabalhar com essa ideologia para as ideologias de Estado. E está na estante virtual, mas está fora de catálogo, sobretudo, o livro Posições 1, onde tem um brilhante texto dele sobre a resposta a John Lewis, tá? Que é uma demarcação clara do marxismo anti-humanista ao marxista humanista, que é o John Lewis. É estranho, ele foi tão criticado por tanta gente, o Thompson, Leszek Kolakowski, Raymond Aron, Lucien Seve, sei lá, são vários. Mas ele escolhe um autor muito inexpressivo, que é o John Lewis, mas para bater nele, tá? Ele bate muito. E ali tem muitas dessas teses mais novas, que ele vai fazer uns elementos de autocrítica, uma retificação outra da obra dele, estão contidas nesse livro, tá? Mas infelizmente está fora de catálogo. Você pode encontrar também, na crítica marxista, alguns artigos sobre Althusser e dele, mas tem lá do Materialismo do Encontro. Esse é um texto que eu acho que você tem que ler para o final.
A Querela do Humanismo está lá na íntegra. É um texto póstumo do Althusser, que você pode ler, que pode ajudar a complementar essa leitura do Por Marx. Mas prioritário é o Por Marx, tá? E achar esses meus artigos e artigos de colegas que tem sobre o Althusser, que estão na crítica marxista ou na lutas sociais também. Tem um número especial da lutas sociais que vale a pena ler. E essa questão da ditadura do proletariado, você pode até ser o primeiro texto, porque não tem uma conexão tão rigorosa com a obra inicial dele, embora é um desdobramento, tá? Ele não abandona os conceitos dele. Em geral, não abandona. Ele até muda, negócio de instâncias, níveis, ele vai trabalhar somente depois, a partir de 69, com aparelhos ideológicos, aparelho repressivo, a mesma coisa por Lances. Não tem paternidade esse conceito de aparelhos ideológicos, aparelho repressivo. Ambos, juntamente com o Rancière, já estavam escrevendo em 69. Quem é o pai disso, não sabemos. Tá? Inclusive, é um termo de caráter leninista. O Lenin falava de aparatos, de aparelhos de Estado. Então, uma retomada, uma pegada mais leninista, né, que esse grupo teve. Que sempre teve, né, mas fica mais explícito. Mas, de qualquer maneira, o ponto de partida é o Por Marx. E procurar, e esse texto do Armando Boito, eu acho que vai ajudar muito. E a partir daí você começa a mapear. Eu acho que sobre a reprodução seria o segundo livro mais interessante, que é um texto que ele pretende ser didático, voltado para a classe trabalhadora, mas, assim, a partir de um determinado ponto, ele começa a ficar bem mais abstruso. Não é qualquer operário, sim, isso é uma formação intelectual para ler aquele texto. No início é muito claro, depois ele vai ficando mais abstruso. Também tem um texto, procurar aqui, não estou encontrando. Tem dois textos aqui importantes. Um que é organizado pelo Tiago Barizon, publicado pela Expressão Popular, embora a Expressão nunca coloque nas suas estantes, tá? De venda, que é a Teoria Marxista e Análise Concreta. São dois textos aqui do Althusser, que é sobre a prática ideológica e luta teórica, acho que é isso o título aqui, deixa eu ver. Teoria Prática, é o título original, foi publicado em Cuba, inclusive, esse texto, em 66. Teoria Prática Teórica e Formação Teórica, Ideologia e Luta Ideológica, um enorme o título. E o outro sobre o trabalho teórico, Dificuldades e Recursos. São ambos textos da década de 60 que precedem sobre a reprodução. Ainda tem um textinho do Balibar, As Ideologias Pseudo-Marxistas da Alienação. E esse texto é um livro póstumo do Althusser, não foi publicado em vida, chamado Iniciação à Filosofia para os Não Filósofos. Também vale a pena comprar, e eles têm uma parte bem ampla ali da discussão sobre aparelhos ideológicos e ideologia. Só isso. Valeu, professor. Vamos lá. Paulo acompanhou, porque você mandou o link lá pelo SIGA. Ele é aluno da FRJ. Falou assim, gostou muito. Paulo Castoff. Está estudando aí o curso, né? Fanon, né? Falou, gostou muito da aula. O que eu vou dar para ele sobre Fanon, entre outros autores. Legal. Gostaria de tirar uma dúvida sobre as categorias ou conceitos, que não tenho muito estudo, porém considero fundamentais o marxismo. Existiria uma definição categorial dos conceitos de relação de produção e forças produtivas? O final, a frase, repete só o final. Existiria uma definição categorial dos conceitos de relação de produção e força produtiva? Caso não haja, qual seria a melhor categoria? Forças produtivas, desde a ideologia alemã ele está falando, depois ele vai sistematizar mais essa questão das relações de produção, né? Inclusive ali no prefácio de 59, também ele trata disso no Manifesto Comunista, também vai tratar disso na introdução, 57, só para me lembrar aqui desses dois, estou me lembrando mais facilmente, que ao longo do Capital ele vai trabalhar disso. As forças produtivas, sabemos, a técnica, a máquina, a matéria-prima, trabalhador, e as relações, e o produto final, a distribuição dele, e as relações de produção que vão entrar aí, tanto no papel das relações jurídicas, ideológicas e políticas com esse mundo da produção. Um autor que debate muito isso é o Mao Tse-tung.
O Mao vai depois definir ao longo da vida dele, a partir de 56, a ênfase nas relações de produção. Sei que a relação de produção é atingir também o mundo da ideologia, o mundo da política. Hoje eu vejo a Revolução Cultural um pouco mais precipitada. Talvez o contexto não era muito favorável para essa mudança tão radical, para uma China que ainda não tinha as forças produtivas ainda tão bem desenvolvidas. Hoje a China está o que está, o papel dela do mercado internacional, da produção, da tecnologia, para essa revirada que eles vão dar, retomando o programa de 1940, com a ênfase nas forças produtivas. E aí a China está o que está. Tá? Isso aí vai ser a virada que Deng Xiaoping vai dar a partir de 78, 3 de dezembro de 78, né? Aquela conferência lá do PC chinês, e aí vão destinar outro rumo, porque, como a gente falava, não é só voluntarismo que vai criar tecnologia. O grupo de Xangai, que é chamado a Gangue dos Quatro, de forma pejorativa, dizia que era melhor um socialismo muito pobre do que um socialismo que tivesse formas de tecnologia burguesas, ricas, etc. O grupo chamado Centro, lá do PC chinês, com uma pegada também do Xu Enlai, eles vão mudar isso, vão chamar as 4 modernizações, ênfase na ciência e tecnologia, na agricultura, no exército, na indústria. Tá? E isso vai alavancar a China. Talvez se a China tivesse naquele estado que estava... Não que estava também completamente primevo, atrasado. Já tinha indústria na China, já indústria, inclusive, no interior da China. Tá? Mas não tinha esse processo de aceleração das forças produtivas. Lembro-nos que em 1980 a China estava abaixo do Brasil. Tá? O PIB dela era baixo, temos um parque tecnológico, e ela vai superar cada vez mais isso. Que é um grande especialista disso, é o nosso camarada Elias Jabbour, né? Que trabalha bastante com essa temática da economia chinesa. Tá? Mas talvez em 89 não tivesse força para resistir àquela onda anticomunista que foi muito forte, que tentaram derrubar a China. Lembremos da resistência, o papel do Partido Comunista na resistência àquela onda avassaladora, que acabou culminando, inclusive, com o final da União Soviética. Tá? E a capitulação da União Soviética naquele momento. Tá? O Putin, que não é um comunista, mas é um nacionalista, hoje está muito mais ligado, inclusive, de novo, às relações de aliança com o Partido Comunista lá. Há um revival da figura do Stalin, inclusive, hoje na Rússia. Né? A representação de modernização que deu o Stalin naquele contexto. Essa questão não é muito bem resolvida por Marx. Tem momentos que ele enfatiza as forças produtivas, tem momentos que ele enfatiza as relações de produção. Há uma perspectiva marxista que não é altusseriana e que até se desconectou de Althusser, porque a ênfase dos altusserianos, inclusive do Polanyi, é nas relações de produção, é o marxismo analítico, do Gerard Cohen, que ele vai enfatizar muito mais o papel central das forças produtivas. Eu até falei isso na aula, viu, Paulo? Falei isso naquela primeira aula. O marxismo analítico, o livro do Cohen sobre o materialismo histórico, que são mais de 500 páginas, é uma verdadeira exegese do prefácio de 59. É um texto pequeno, como nós sabemos, mas ele escreve mais de 500 páginas sobre ele. Lógico que cita outras partes da obra de Marx, mas é central a análise que ele faz desse texto. Inclusive, que ele exclui as forças produtivas da infraestrutura. A base da infraestrutura, ou seja, pensa numa casa, é o solo, seria exatamente, para ele, central as forças produtivas. Então, nem estaria na infraestrutura, seria a base para a infraestrutura, que estaria as relações de produção. Então, no marxismo é um debate que não há uma conclusão ainda. Mas, na prática, se a gente vê os fatos, na verdade, são extraídas dos fatos, sobreviveu a China exatamente com essa ênfase nas forças produtivas. Já conversei com meus amigos da escola Siriana, foi muito deixado de lado essa questão das forças produtivas. Eu acho que a gente tem que se ater a ela de novo. Tá? Porque com a revolução tecnológica, da informática, da velocidade das informações, tal, parte do marxismo, não todo, deixou isso de lado, né? Se apegando a determinados conceitos com muita rigidez. Aliás, o próprio Mao, se seguirmos o Mao arrisca, quando ele fala, né?
sempre é um aspecto principal e secundário de uma contradição, mas eles não são estáveis, podem mudar. No caso, eu diria que hoje haveria o primado dessas forças produtivas sobre as relações de produção. Ainda que, estrategicamente, para uma ruptura com o capitalismo, vai ser nas relações de produção, porque vai incorporar essas questões da ideologia e a política. A prática política, que eu estou querendo dizer aqui, não só o Estado. Não vamos reduzir a política ao Estado. Para mim, esse é o erro do Chazin. É uma crítica que eu faço, inclusive, a ele nesse livro do Ler Althusser, que eu indiquei a vocês aí. Tá? Quer dizer, a política ela continua também, mas é uma nova prática política. Lembremos aqui, inclusive, o texto do Pierre Classes, que está longe de ser um altusseriano, de ser um marxismo, mas é interessante aquele texto dele sobre a sociedade contra o Estado, quando mostra que sociedades tribais têm prática política, mas com a ausência do Estado. Continuemos. Boa, professor. Vamos lá. Continuemos. Uma pergunta do Luiz Paulo e da Lecilda, eles mandaram juntos. Partindo do suposto que o sujeito, com S minúsculo, não se constrói, que ele é constituído, a concepção altusseriana nos possibilitaria uma argumentação contra a ideologia identitária, de destruição do sujeito. Aí, no caso, indivíduo com S, indivíduo e S minúsculo. Tão forte nos dias de hoje. O identitarismo não seria um retorno à noção de indivíduo rebatida por Althusser? Eu diria que o identitarismo ele pode ser entendido a partir da ótica althusseriana, né? Ou pelo menos do conceito de ideologia do Althusser, com essa questão das interpelações que constituem, né, os sujeitos. Nós podemos entender a partir daí. Se os identitaristas acreditam nisso ou não, já é uma outra questão. Muitos estão nessa perspectiva de uma fenomenologia ou de um campo subjetivo que os liberais também se reconhecem, se identificam. Né? Os liberais sempre falam, é uma atomização, vem parte de dentro para fora, da consciência do indivíduo, as suas escolhas. Né? O indivíduo tem uma escolha. Né? Numa radicalização disso, num campo progressista, quem não gosta do Sartre? Só não gosta do Sartre é a Jovem Pan, né? Foi falando mal dele lá. Nunca leram o Sartre, né? Embora seja adverso à tese do Sartre, o Sartre como figura era sensacional, mas ele fala sempre de um projeto. Você quer fazer um projeto conservador, um projeto revolucionário. Isso parte muito da consciência, né, individual, do campo da subjetividade. Essa questão dos movimentos identitários é muito complexa, porque tem vários grupos, né? Tem esse identitarismo, como o Luiz Paulo e a Lecilda estão falando, que cai numa perspectiva da fundação forte, né, de um liberalismo, onde se esgotam os direitos civis, mas sem um projeto de transformação social, um projeto de ruptura. Né? É como sempre dizendo, a mulher é o protagonista da sua luta, o negro é o protagonista da sua luta, os carecas são protagonistas das suas lutas. Na verdade, teria que pensar uma metáfora, que eu gostei muito do Escobar, quando falou isso na década de 80, na TV educativa aqui no Rio, falou, a revolução é uma mula sem cabeça. Né? Ela é um corpo inteiro, que, na verdade, essa sem cabeça, você pode também pensar com várias cabeças que são uníssonas, né? Com as suas diferenças. Como diz até o velho Escobar, né? O comunismo é a igualdade das diferenças, né? É sermos comuns nas nossas diferenças. Né? Então, é trazer esses aspectos aí ao processo interpelatório, né? Como o jovem Laclau falava, de ter elementos que aglutinem essas diferenças. Né? Ou seja, mulheres, pretos e outros LGBTs estarem articulados num programa comum. É um programa contra o fascismo, o neofascismo, contra o neoliberalismo. Infelizmente, sabemos que temos segmentos aí que trabalham em perspectivas de lutas próprias, como essas lutas não sem até cruzar-se com outras. Cito o caso daquela de Jamila, inclusive, que interveio numa crítica do Roger Waters, que fez ao Milton Nascimento não ter tocado em Israel por causa do boicote. Israel por causa da luta dos palestinos, a agressão aos palestinos, etc. Ela dizendo que um branco não poderia falar com um negro assim. 2,
a briga de Israel com o palestino são de brancos, porra. Então ela não conhece o palestino. O palestino e parte do povo judeu também estão longe de serem brancos, né? Estão muito longe de serem brancos. Né? E as lutas, se elas têm um caráter plural e universal, no sentido de convergir o máximo possível como força matriz às massas, né? Como força motriz, ela precisa articular muito bem essas diferenças. E saber que direitos civis não vão mudar o capitalismo. A questão não vai ser solução trazer patrão negro e patroa branca, que aliás tem várias, né? Uma mulher aqui na Vieira Solto, empresária, ela trata o porteiro dela como subalterno, o motorista dela como subalterno. Tá? São as relações de poder se mantêm. Você pode mudar os atores, os sujeitos aí, tá? Mas se mantém. É como eu vi no filme do James Brown, muito bom até, interessante, mas o James Brown conversando com o colega dele, com o amigo dele, falando, quem diria, hoje os brancos dirigem para nós. Isso não é uma ruptura com o capitalismo, né? Os Black Panthers e o Malcolm X, lembra do Malcolm X? É muito importante lembrá-lo aqui. Malcolm X, no final da sua vida, já não enfatizava mais essa questão de preto e branco. Ele dizia, o mundo já está muito cinzento. A questão é mais do terceiro mundo. É as lutas anti-imperialistas. É buscar, como ele fala, uma frente de vários segmentos estadunidenses contra o capitalismo. Ele vai ter uma referência à Revolução Cubana, à Revolução Argelina, né? A influência, que, inclusive, do Fanon na obra dele. Então, ele implode exatamente, por mais radical que ele tinha nessa perspectiva dos direitos civis, tá? Ele faz um deslocamento que é importante. E os Black Panthers, sobretudo na liderança do Fred Hampton, ele vai seguir essas diretrizes. Não, negro, somente negro, na autodefesa não vai ser suficiente para quebrar o capitalismo e o imperialismo norte-americano. É necessário que se articule com latinos, com os asiáticos e com os brancos pobres dos Estados Unidos. Ele vai até se encontrar com um bando de gente lá do sul, que é o cara lá, ruivo, claro, chega para ele, porra, o que você falou, eu me identifico muito mais com você que um branco rico daqui. Nós temos as mesmas baratas convivendo dentro de casa. Aí cruza os braços, quer dizer, aí que não é à toa que o FBI vai acabar matando o Fred Hampton, que eles começam a vê-lo exatamente como um potencial que eles chamavam de o Messias Negro, ou seja, uma liderança política oriunda do movimento negro que pudesse articular diferentes segmentos da sociedade. Né? Então, obviamente que não adianta também só falar do operariado. O operariado de hoje não é mais o operário do século XIX. É só vermos as fábricas hoje. Se tinha uma fábrica de 50 mil operários, você hoje tem de 10 mil. O operário hoje se tornou muito mais especializado, mas você tem que falar dos setores subalternos, dos setores dominados, setores explorados. Isso inclui setores de serviço, ou precariado, até como alguns usam, né? Então, ser os trabalhadores precarizados, né? Que estão aí e que fazem parte de um exército enorme, né? Com potencial para reivindicar uma mudança, pelo menos agora, na curta conjuntura, desse sistema neoliberal articulado com esse neofascismo, né? E aí temos 3 anos ainda para preparar isso. Muito bom, professor. Já fazendo também uma propaganda das próximas aulas, nós estamos junto com o Eldo e com a Rosana, da frente, a frente de Negros e Negras ao JS Oswaldão. Estamos montando aí, talvez deve ter uma aula aí só sobre Frantz Fanon e mais algumas outras aulas abordando essa temática aí, marxismo e a questão racial. Excelente. Então nós vamos pegar, que acho que é um tema fundamental, inclusive para entender o Brasil, não tem como a gente não entrar na cerne dessa questão. Agora uma pergunta da Joyce, depois eu vou voltar na pergunta do Eldo que ele refez aqui e vamos dar uma olhadinha no chat, mas tem duas últimas perguntas aqui do e-mail. A Joyce fez uma pergunta, inclusive eu queria fazer, bom que ela fez, né?
senhor comentasse um pouco mais da relação do Althusser com os conceitos da psicologia de Freud e Lacan, né? Tanto no texto que você mandou como na aula, você disse que sobre a determinação vem dessa teoria, né? E aí ela como essa importação de conceitos da psicologia funciona dentro do espectro da teoria marxista. E se você puder também estabelecer uma relação disso com Adorno, aí já é da parte dela. Eu queria mais saber da psicanálise mesmo. Que mesmo sobre temas diferentes também faz essa aproximação. Ele faz uma incorporação de termos inconscientes, sobre determinação, espelho, mas não tem o mesmo significado. Ele não faz uma fusão com, por exemplo, que seria até a melhor pergunta, talvez dirigida ao Marcuse, que tenta fazer uma fusão do marxismo com a psicanálise. Ele não tenta fazer uma fusão. Eu aconselharia... quem é o nome quem é o nome da moça que eu esqueci agora? Da nossa companheira que me chamou de senhor. Joyce. Senhor é muito duro, viu? Mas tudo bem. Eu sugiro 2 textos do Althusser, que estão disponíveis, pelo menos na estante virtual, fácil. É Freud, Lacan, Marx e Freud. É um livro que foi publicado. Tem um prefácio do Walter José Evangelista, aí de Minas Gerais. E ele mostra que o Freud, a importância do Freud, que ele também criou uma nova ciência, um novo campo de conhecimento, que é o inconsciente. Tá? Ele faz um paralelo da revolução teórica do Marx e do Freud. Mas são campos diferentes, têm objetos diferentes, não são a mesma coisa. Ele tem um outro texto, é um livro, esse eu não li, tá? Uma amiga minha tirou cópia, que é lacaniana, trabalha com Badiou, né? Esse pessoal do Badiou também trabalha muito com psicanálise lacaniana, que não é minha praia, tá? Minha praia é muito mais a questão do Estado, que aí, por isso que eu falo muito Polantzes aqui. Mas são escritos sobre a psicanálise, são várias cartas do Althusser, né, trabalhando sobre essa questão da psicanálise, da experiência dele, que foi analisado pelo Lacan. Mas, mais uma vez, ele não traz a psicanálise dentro do marxismo, né? Ele não faz uma fusão de Marx e Freud, mas ele extrai conceitos, dando um outro significado dentro do marxismo. Não é a mesma coisa essa questão do inconsciente dele, tá? Com relação ao inconsciente do Freud. Tá? A questão da sobredeterminação também. Tem um livro agora em português, que eu tenho que me lembrar, que eu me lembrei agora, da Pascale Gillot, que é Althusser e a Psicanálise. Vocês podem obter. Exatamente, ela trabalha e sistematiza muito sobre isso. Já tem tempo que eu li. Eu li esse livro na época do livro que eu escrevi, foi publicado em 2014, então eu li em 2012, 2013. Eu li até em espanhol à época, saiu depois agora em português. O Pedro Davoglio, que é um estudioso de Althusser, tem trabalhado também com essa perspectiva, mais com essa pegada nesse diálogo com a psicanálise, tá? Então, eu sugeriria que vocês lessem. Com a relação a Adorno, eu, sinceramente, não vejo tanta identidade, né? Sinceramente, eu acho que Adorno vai trabalhar sobre a questão que eu mais li do Adorno foi sobre a indústria cultural, né? Que ele trabalha, que ele chama até de um totalitarismo da indústria cultural, né? E eu acho que não sei nem se ele trabalha com conceito de alienação. Olha, Adorno, o pessoal, eu li no início da década de 90, quando eu dei aula na PUC. Então, já nem me lembro direito, porque eu nunca mais voltei a ler Adorno. Para dizer que eu não li mais, foi início do século, quando eu estava aluno lá do Hilpert, tá? Era uma matéria exatamente com aquele livro do Adorno Horkheimer sobre dialética do esclarecimento. Fala lá da questão da dialética negativa, tal, mas eu nunca li isso do Adorno, tal. Não tenho muitas bases para dizer para vocês sobre... Eu não vejo também muita correlação, porque o Adorno, eu não vejo essa questão da luta de classes tão nítida, por exemplo, como é em Althusser, né? A questão das contradições, pelo menos da forma como Althusser trabalha, tão nítida quanto Adorno. Então, eu não sei, a escola de Frankfurt, ela não trabalha com uma perspectiva de partido político. Althusser trabalha. Althusser era um militante comunista. Então, eu não vejo uma associação entre eles, tá? Sobre a questão de Hegel também, eu nem me lembro mais que Adorno fala. Então estou aquém de responder isso agora.
teria que reler de novo Adorno, e eu, sinceramente, não tem sido minha fonte de interesse atual. Atualmente, para além da escola auxiliana e do Marx, obviamente, dos clássicos, pegar essa questão do nacional popular na América Latina com John William Cook, essa questão do terceiro mundo com Fanon. Então, está muito deslocado exatamente atualmente minha área de interesse com relação a uma leitura da escola de Frankfurt. O que eu mais teria interesse, talvez, hoje, dentro dos frankfurtianos, seria reler de novo o Walter Benjamin. Até porque tem a questão da violência lá no debate com o Carl Schmitt, que aí me interessaria de novo a pegar, tá? Mas também teria que ter tempo agora para ler isso. Tem o Lineira também, né? Que é um cara da prática política Lineira também, mas é um intelectual lá da inclusive está no curso, né? Que o Paulo está assistindo, né? Aí que está inscrito. O Álvaro Garcia ele também bebe nessa fonte autosseriana, ainda que tenha um texto dele que trabalha tanto para alienação que eu não vejo aonde encaixá-lo ali, mas ele se auto-identifica. Inclusive, ele fez uma palestra sobre Polantzes na França. Foi uma comemoração sobre Polantzes, um evento sobre Polantzes, ele foi um dos convidados especiais e ele apresentou lá. Então, ele tem uma forte identificação com esse grupo, particularmente com Polantzes, que é outro autor que eu leio muito, ao lado de Althusser, inclusive, deu um curso no fascismo ano passado, e o Polantzes foi uma das principais leituras, entre outras, né? Inclusive o Reich, citando alguma coisa da Alemanha. Eu até tive acesso ao texto do Adorno, que saiu na margem esquerda, mas nem tive muito tempo, nem me despertou muito interesse à época, mas o Reich, sim. Psicologia de massa de fascismo. Mas eu aconselho ler o mais. Vamos lá, uma pergunta da Júlia de Minas Gerais. Pode falar. Júlia de Minas Gerais aqui, ó. Em meio a várias contradições do sistema capitalista brasileiro, que ficaram fortemente expostas agora nesse momento de crise sanitária, política e social, ela vai perguntar em que momento como que nesse contexto, né, abriria caminho para uma mudança significativa, né, se esse contexto de crise condensaria o que você chamou lá das múltiplas contradições, condensando, enfim, como é que dentro da teoria de Althusser, esses momentos de crise são caracterizados? Você pode ter uma condensação a partir do momento que os partidos progressistas consigam aglutinar para si essas bandeiras, né? E consigam catalisar setores que tenham que romper, né? Pelo menos frações de classe, que aderiram ao bolsonarismo. Sobretudo a pequena e média burguesia e alguns setores da chamada, o pessoal chama de muito burguesia nacional, prefiro mais o termo da burguesia interna, que é do Polantzes. O Gorenda trabalha com burguesia brasileira, mas são setores do capital nacional, né? E setores que foram atingidos aí pelo programa também do Paulo Guedes. Então, e trabalhar, isso que eu conversei com uma amiga minha que é do PSOL hoje, a Joana das Flores, exatamente que tem que saber a esquerda explorar as contradições internas da direita, que ela veio com uma força bem unida em 2018. Lembrando que Dória, Witzel, o Partido Novo, aí em Minas, Zêmula, né? Houve uma convergência, uma unidade contra o PT e o nome do Bolsonaro ali como a contraposição. Hoje você tem uma implosão do campo da direita. Está claro isso. Né? Rachas do Witzel, rachas do Dória. O Partido Novo vai querer se apresentar como uma alternativa, obviamente. Setores aí do PSDB também, né? Hoje muito mais deslocados ao Dória, a figura do Aécio apagada. Né? E como consertarmos, vai fazer uma concertação, como diriam os argentinos, né? Qual a fórmula, como dizem os argentinos, política para 3 anos, começando agora nas municipais e daqui a 2 anos e meio, 3 anos, nas eleições para presidente. Vai ter que buscar uma unidade da esquerda. Eu acho que o PT hoje
embora seja ainda o maior partido do campo da esquerda, também é o maior partido de rejeição, né? A rejeição ainda é maior do que a sua aprovação. O PT acho que vai ter que hoje baixar, vai ter que fazer muita tem que fazer autocrítica. Você vai dizer que não faz autocrítica. Nós, como marxistas, fazemos o tempo todo. Por que eles não vão fazer? Né? E reconhecer seus limites. E buscar nomes alternativos que aglutinem, condensem essa insatisfação. Tá? Eu não vejo nenhuma perspectiva hoje, sinceramente, revolucionária. Está longe disso. O que houve foi um crescimento muito grande da direita, do conservadorismo, nesses últimos 10 anos, inclusive graças também a essa implosão da esquerda, desses grupos fracionados, grupos voltados para os seus interesses apenas próprios, alguns provocando, de forma infanto-juvenil, de um esquerdismo, determinados símbolos sagrados. Eu sou ateu, mas eu jamais ficaria trepando com santa, sabe? Eu acho que isso atinge, acho que o efeito prático disso é nada. Na verdade, você rechaça uma parcela da população, né? Que ainda está muito nesse campo do imaginário, se reconhecendo nesses símbolos. Mas 30 anos atrás, a igreja conseguia falar de uma forma progressista com esses segmentos. Graças ao Bento XVI, ao Ratzinger, né, conseguiu anular a teologia da libertação. Né? Não era que fosse a teologia um grupo majoritário, mas ele tinha uma força que hoje não existe mais. Inclusive, existia também nos setores evangélicos, que hoje tem perdido espaço. E, quer dizer, na contramão, inclusive, de alguns países, a Argentina, tudo bem, deu uma virada à direita, mas a esquerda é muito presente lá, e já tirou lá o Macri, e está lá o governo Kirchner, os peronistas, né, progressistas estão lá. Houve, tudo bem, uma reviravolta agora no Uruguai, mas nem os conservadores do Uruguai têm que ser os conservadores do Brasil, que parece que estão recriando de uma forma, de uma roupagem moderna, preceitos da TFP, mas agora encapados por um evangelismo, tal, das igrejas evangélicas neopentecostais. Um neofascismo também, em determinados setores. São as mesmas pessoas, segmentos, que vocês procurassem saber 10, 15 anos atrás, as mesmas que você perguntava, falava de política, não gosto de política, política não me interessa. Mas aprenderam política no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais. São pessoas que têm uma certa preguiça mental, intelectual, de ler um livro, de ler um artigo, mas leem facilmente aquelas matérias instantâneas. Então, é uma guerra, né, que nós estamos travando agora, e vamos ter que saber usar também redes sociais. A esquerda, que sempre foi a vanguarda da propaganda, inclusive o nazifascismo declaradamente se inspirou nos modelos de organização das esquerdas, com os conselhos de trabalhadores nos bairros, nas fábricas, jornais, etc., etc. Eles deram um passo à frente nosso, utilizando redes digitais, né? E usaram muito bem. Lembremos das mamadeiras peninianas, o kit gay, e não conseguimos reverter essas mentiras. Eles vão usar de novo, embora talvez alguns setores estão amadurecendo mais com isso, mas isso é apenas uma impressão minha, não tenho precisão. Então, é necessário, cada vez mais, que os setores progressistas do campo orgânico, organizacional dos partidos, venham se articular cada vez mais de uma forma dialógica para um projeto comum. Não adianta insistir um nome que vai perder, como Haddad, como vimos ali. Estava claro que realmente não se sustentaria em 2018. Teríamos que ter procurado uma outra alternativa que fosse mais palatável para determinados setores, porque recuamos. Na verdade, o PT indicava um avanço, tá? Mas houve recuo. Tá? Talvez pela própria despolitização que acabou sendo o governo PT das suas bases, né? Chega engraçado ver que setores que eu vejo, da classe média alta ou não, falando, comentando, o comunismo não pode mais voltar ao Brasil. Nunca tivemos comunismo aqui. No máximo, a nossa experiência de esquerda foi a social-democracia. Em tempos pregressos, o trabalhismo. Uma pegada nacional popular que era mais radical, inclusive, que o governo PT. Verdade seja dita. Vamos procurar ali o programa de base do João Goulart e comparar com o PT, o governo PT, lembremos a Carta aos Brasileiros,
tinha uma pegada muito mais à esquerda. Tá? Tínhamos militares de esquerda, perdemos esses militares. Teve mais de 2.000 cassações, 64 e 68 militares. Foi uma base que foi perdida, ainda que existam militares progressistas. Não vamos achar que seja homogêneo e que seja isento de contradições. Mas é necessário que a gente faça muito trabalho aí. Temos ainda 3 anos. Então, em primeiro lugar, acho que deve haver um acordo comum dos partidos progressistas para uma candidatura que seja, que vai ser difícil, né? Que dê unidade a esses grupos. Pessoal, como é que está seu tempo? Que a gente combinou até às 5. Você consegue ainda responder mais algumas? Posso responder. Deixa eu ver se tem mensagens aqui. Vamos embora. Mais algumas. Vamos lá. O Igor, acho que você foi da banca dele, Grande né? Igor. Do mestrado do Igor. Outro aí lá de Minas, né? Serginho e Diogo estão deixando uma escola lá, junto com o Luiz Paulo ali. Ele fala assim, ó, ideologia burguesa estrutura muito ligada à ideologia jurídica, acho que é o tema de pesquisa dele, né? Você fala bem disso no manuscrito sobre a reprodução. Mas compreendido isso, quais são os limites, as fronteiras da luta por direito nos marcos capitalistas, para não cairmos numa inércia, né? Se o capitalismo, se o Estado só vai reproduzir, não vamos fazer nada, até... Enfim, acho que é mais ou menos essa questão. Aí eu vejo o seguinte, o Althusser fica meio no meio. O Polantzas, que também trabalha com direito, ele vê como conquistas acumulativas, limitadas, mas são avanços. Digamos, a extensão do direito do voto ao trabalhador e depois o voto à mulher. Né? Vamos pensar por aí. Direitos sociais, direitos trabalhistas, muito oriundos dos movimentos dos trabalhadores, tá? Do século XIX, início do século XX. Ainda dentro dos limites do marco do capitalismo. Já o Bernard Heldeman, que escreveu o livro A Legalidade da Classe Operária, ele sempre diz que todas essas conquistas, na verdade, são derrotas, porque, na verdade, sempre fortalece o modo de produção capitalista, o sistema capitalista. Eu vou me posicionar hoje mais ao lado do Polantzas, porque nós estamos sentindo muito bem essa perda de direitos, né? E a desmobilização. Com a mobilização, talvez pudéssemos reverter boa parte dessa situação, mas perdemos direitos trabalhistas, a Previdência, e a classe trabalhadora está inerte nisso. Ficou apática. Né? O sistema de reprodução, né, conservador nesse país é tão forte que anulou, né, essa mobilização da classe trabalhadora, coisa que seria impensável 30 anos atrás, 50 anos atrás. Aliás, se a gente pensar fora do Brasil. Pensemos aqui no caso da Argentina, na França e outras formações sociais que reagiram duramente com a perda de direitos. Né? Mas no Brasil criou-se uma apatia muito grande da classe trabalhadora. Né? Graças, sobretudo, ao papel da reprodução ideológica, né, de vários setores religiosos, né? Particularmente destaques neopentecostais, mas não somente eles. E outros setores que acham que a classe trabalhadora é classe trabalhadora. A minha preocupação é com a minha questão racial, étnica, a minha questão sexual. E isso é problemático, porque a classe trabalhadora ela conseguia convergir, quando ela tinha força, tanto mulheres como também trabalhadores brancos, negros, amarelos, etc. Tá? Sem discriminação, separação de cores aí. E esse enfraquecimento da mobilização da classe trabalhadora teve esse deslocamento cada vez maior, com força, né, nesses setores visando seus interesses específicos particulares. Isso também é uma operação que foi muito forte aqui via a Fundação Ford, desde o início dos anos 80, quando começou a injetar bolsas de pesquisa para a área de ciências sociais e outras áreas de pesquisa. E aí, cada vez mais houve alunos e formuladores de questões, de problemas, né, que internalizaram essa perspectiva. Né? É paradoxal você ter uma Djamila sendo lida, mas um Clóvis Moura sendo esquecido, que é uma grande referência do estudo sobre o negro no Brasil. Né? Então, por quê? Ele é marxista, né?
E sempre articulou essa questão do racismo com a questão das classes sociais. Ou então, uma Angela Davis, que exatamente se mantém ainda dentro da perspectiva do marxismo. Tá? Então, temos que ter nossas referências, né? Buscar essas referências. Fanon é outro, que quando é lido hoje, estão lendo ele como identitário. O Fanon do Pele Negra, as Máscaras Brancas, talvez seja um pouco, mas o Condenados da Terra, não. Ele está falando de subdesenvolvimento, de exploração, do imperialismo, a exploração das metrópoles sobre as colônias ou neocolônias. Por isso, o impacto que teve a obra do Fanon dos movimentos de libertação nacional e dos movimentos revolucionários, né, existentes tanto na África, como na Ásia, como na América Latina. Né? Lembremos que uma organização como a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha inclusive o Ladislau Dalbor como um dos seus dirigentes, buscava fontes fanonianas no seu programa. Tá? Então, mais ou menos, acho que a nossa referência tem que ser essa. Tá? Por isso, mais uma vez, voltando ao Laclau, né? O jovem Laclau, da forma desse princípio articulatório. E nós temos esse confronto interno. Temos esse confronto interno dentro de um campo progressista, ou pelo menos se dizem progressistas. Continuemos agora. Vamos lá, professor, continuemos. Quando você precisar sair, você me fala, estamos com audiência ainda aqui. Pessoal... Tá, pode. É que a gente tem só mais 40 minutos aqui de sala, e acaba a sala. Vamos lá. O Helder, eu vou ler a pergunta dele aqui, que a gente não compreendeu muito bem no e-mail, né? Vamos ver se você consegue dar um caminho, se tem um domínio. Nessa conjuntura atual do coronavírus, do Covid-19 e retirar direitos, podemos dizer que esse governo, desde que assumiu em janeiro do ano passado, se torna um instrumento para a retirada das ditas tradições populares e, com isso, a perda da cristalização ideológica da resistência às opressões? De certa maneira, já respondi isso na outra questão, né? Uma questão anterior que falava do governo Bolsonaro. Tá. Sobre a questão do Covid-19, perdas de direito, mas, em primeiro lugar, não é somente esse governo que começou com perdas de direito, né? Começou no governo Temer. Já começa. A endireitização do Brasil não começou em 2018, já começa em 2014. Frutos, inclusive, das manifestações de 2013, quando há um deslocamento para a direita. E a esquerda começa a ser o alvo. Lembremos que a Dilma era popular. Antes de 2012 tinha popularidade, até início de 2013. Há uma reviravolta a partir de 2013. O papel da mídia também foi importante, da reprodução. O pessoal critica muito o Althusser porque ele trabalhava com a reprodução, não falava de transformação, mas isso também está no Marx, no Capital. Para pensar em transformação, tem que pensar também no sistema de reprodução. Né? É ali que é o eixo para a gente entender, para implodir. Né? E o papel da mídia atuou muito forte naquela época. Né? E, por outro lado, também acho que eu expliquei. Há uma culpa também da esquerda. Né? Primeiro, uma esquerda tradicional como o PT, que deixou de lado as suas bases. A politização das massas. Pessoal, o Bolsa Família é fruto de um governo de esquerda. Não é qualquer governo que vai dar para vocês. Os direitos que vocês têm são mantidos por um governo de esquerda. Não é um governo de direita. O governo de direita vai tirar esses direitos. Mas não. Houve uma concepção quase de neutralidade do Estado. Né? E um apaziguamento com as frações de classe, achando que a burguesia brasileira, essa burguesia interna, seja aquela de cunho mais do capital nacional ou aquela articulada com o capital internacional, ou que comprava empresas internacionais, lembremos aqui da Ambev, lembremos aqui daquele grupo paulista que comprou a Burger King, iam se tranquilizar com essa transição do PT ad infinitum. Quando veio o esgotamento do PT, na primeira oportunidade, foi chutado o PT. Já tentaram em 2014. Em 2015, ela não conseguiu sustentar. Lembremos que, em 1º de janeiro, o Aécio já estava pedindo a cabeça da Dilma, pedindo impeachment dela. E acabou se materializando, se concretizando em 2016. Então, mostrou uma certa impotência da esquerda ao longo desse tempo. Achar que é melhor ficar com seus cargos públicos e esquecer das bases, e esquecer da politização do discurso. Uma coisa a gente tem que reconhecer do Bolsonaro, ele não despolitiza nem um pouco o discurso dele.
ele está sempre no confronto. Sempre no confronto. Ele conta aquelas bases, aqueles malucos ali que ficam em Brasília, politiza, chega na ONU, fala contra a esquerda. A posse dele não foi dirigida pelos brasileiros, foi dirigida para o público dele, demarcando quem é a meu favor, quem está na esperança, na liberdade, contra o comunismo, contra a esquerda. Não foi o que o PT fez. Na verdade, se a gente lembrar do PT, quando surge, dizia que o PTB, Jango, Getúlio, Brizola, inclusive, despolitizava as massas. Olha, o Jango politizou muito mais as massas, o governo Jango, até o próprio Getúlio, o segundo governo dele, sobretudo, do que o PT. Sem falar na experiência do governo do Rio de Janeiro. Lembremos que o Brizola batia de frente com a Globo, grande capital, os interesses internacionais, como ele usava essa expressão toda hora, politizando o tempo todo. Né? Lembremos a famosa carta dele dirigida à Globo, que o Cid Moreira teve que ler engolido a seco aquilo ali. Então, ele sempre apontou o problema, que eu acho que aí foi o grande problema da esquerda, já não ter construído um projeto já desde os anos 80, em torno do Brizola, uma figura nacional popular com experiência administrativa. Ao contrário, foi fracionada já em 89. O PT ganha com 150 mil votos do PDT. O PDT é muito mal aliado, só que não conseguiu ter aliança com ninguém, só com o Fernando Lira, que era do PMDB lá de Pernambuco. O PT conseguiu construir com o PCdoB e com o PSB. Essas alianças, somadas à igreja e com a participação também, que era a maior força do PT, dos movimentos políticos, assim, sociais na época, levaram a essa diferença. Né? Somatório dessas alianças e mais esse apoio externo. Né? Mesmo assim, o Brizola carregou aquilo ali com uma pequena diferença. E até hoje se discute sobre transferência de votos. Lembramos que agrotões aí, roubo de votos. Tá? O pessoal fala tanto do voto eletrônico, mas o voto impresso, havia muito roubo. Lembramos aqui, inclusive, em 82, quase o Brizola perdeu para o Moreira Franco, com transferência de votos que estavam fazendo brancos tal, para o Moreira Franco, com a cumplicidade da Rede Globo na época. Tá? Então, por que tinha um projeto? Perdemos lá naquela época. Depois tivemos o Lula. O Lula com muita perspectiva, né, de uma mudança. Ou seja, pelo menos uma aproximação com o processo que estava acontecendo aqui na América Latina. Mas não foi igual. Até o Kirchner radicalizou mais, quando discutiu a caixa preta da dívida interna do país. Né? E houve esse apaziguamento, aquilo que criticava exatamente os velhos trabalhistas, do Getúlio, do Jango, até o Brizola entrava nessa, com os setores da burguesia interna. O PT fez em larga escala e pior, eu acho que o pior de tudo, foi a despolitização das suas massas. Agora está tendo uma nova renovação do PT, um novo quadro, agora é de militantes, mas não sei ainda a qualidade dessa militância. Mas houve um amortecimento, amortização, né, na verdade, dessa militância ao longo da década passada até a virada dessa década. Ela acordou muito tarde, a verdade é essa. E mais, ainda um setor de esquerda, que somos todos contra tudo e contra todos. O trotskismo, me desculpe se tem algum trotskista aqui. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tomara que não. Mas é a pior coisa que tem, desculpe, do campo da esquerda. Né? Apoiou a derrocada do leste europeu, se aliando à solidariedade com a Igreja Católica, com os anticomunistas, depois apoiando a derrocada do Bashar al-Assad na Síria, apoiando a derrubada do Gaddafi, agora com o retorno da escravidão na Líbia, né? Apoiando a direita da Ucrânia, sei lá, também lá da Hungria, seja onde for, onde tem direita de comunista, eu sou de que se liga. E parte do PSOL mostrou uma grande intransigência com a mesma intransigência que o PT tinha no passado, inclusive, porque tinha muito trotskista do PT no passado. Né? Então, uma intransigência com outros legados políticos. Né? Eu não estou falando todo o PSOL. Reconheço méritos um deputado como Glauber Braga, acho um excelente quadro que nós temos no parlamento. Mas tem outros que a gente, sabe, coça a cabeça. Né? Vê que alguns grupos ali se aliam muito mais à direita. Me lembro alunos meus do IFIX comentando sobre isso, de comentários de grupo de alunos do WhatsApp, uma pessoa lá dizendo
não vou dizer se é homem ou mulher, mas só para dizer, era mulher no caso, que o golpe já tinha sido dado em 2002. Então, estava defendendo o impeachment da Dilma. Ou seja, sempre se aliando como braço instrumental da direita. Não é à toa que hoje o trotskismo está num descenso enorme nesse país, né? E uma revitalização cada vez maior do legado da Terceira Internacional, seja numa figura como o Stalin, tá? Que podemos ter nossas críticas a ele, mas representou muito bem o movimento dos trabalhadores dos anos 30, 40, né, 50, antes do 20º Congresso, contra o fascismo, e o Mao Tse-tung. Né? A figura do Mao foi recuperada de forma avassaladora. O Mao se encontrava tal qual o Tse nos anos 80, era uma figura apagada. Ninguém falava do Mao. Nos últimos 10 anos, 13 anos, por aí, houve uma recuperação muito forte da figura do Mao, inclusive também com a exceção da chinesa. A China voltou também a se politizar mais, falar mais de política, bater de frente com os Estados Unidos, né? Não somente de forma, digamos assim, pontual, como foi em 89 a 91, e depois voltou a se calar. Agora não, tem feito direto, demarcando uma posição tirante a emergência, o fortalecimento econômico da China, que está revirando, né? Os Estados Unidos está ganhando a corrida econômica. E até nacionalizar o vírus. A direita nacionalizou o vírus é chinês, né? Criou uma nacionalidade para determinados setores de senso comum incorporarem, internalizarem preceitos raciais, né? Como nós vimos aí no nosso ministro da Educação, o Weintraub, né? Como também no Eduardo Bolsonaro, como também vocês estão vendo aí em redes sociais, no Facebook e no WhatsApp, né? Alguns parentes, amigos, que não são de esquerda, querendo responsabilizar a China, e a China vai se beneficiar disso. A China já estava crescendo, pessoal. Não precisa de vírus, nem A, nem B, nem C. Aliás, não tem nem origem desse vírus, que a gente vê pelo genoma dele, a coisa é muito complexa. Agora, nós temos vários epidemiólogos agora formados em redes sociais, como cientistas políticos, sociólogos, economistas e juristas. No passado, né? Nos últimos 5 anos, nossa, como temos pessoas agora experts em ciência política, nazismo à esquerda e outras tonteiras que a gente vê, né? Se discute a questão do impeachment, o cara lá discutindo como dominar essa Constituição, não domina nada, nunca leu a Constituição, mas está reproduzindo as besteiras. E agora temos epidemiólogos aí formados em redes sociais. Tristes tempos, mas temos que combater isso. Professor, uma pergunta muito boa do Pedro Paulo aqui. No caso da ditadura do proletariado, que você colocou para Althusser, o partido deve se afastar do Estado. Lhe pergunto, por qual meio seria possível, então, o proletariado exercer a sua ditadura, se não por meio do seu partido, que é o seu instrumento político de classe? Ele tem que perguntar para o Ele estava na aula, né? Na verdade, o Althusser é o partido, né? Você concorda? Como foi a experiência chinesa da Revolução Cultural Chinesa, mas embora ali era muito mais as guardas revolucionárias e o Exército Popular de Libertação, e não deu certo. As guardas revolucionárias começaram a brigar, as guardas vermelhas, né? Começaram a brigar entre elas, né? Tinha um famoso texto que é disponível na internet, a conversa do Malcolm dos 5 grandes líderes revolucionários da Guarda Vermelha. Todo mundo, pessoal de 18, 19 anos. Até ele brinca. Quantos você tem, menina? 19? Pô, mas com 19 também era radical como você. Aí ele começa a dar umas lições, dizendo, vocês vão para o norte, vocês ficam aqui no sul, não vai ter mais briga. Né? Por causa que eles estavam se matando, já estava entrando em guerra civil, a China naquele contexto. Tá? O que o Althusser trata de uma forma ainda muito leninista, é exatamente achar que o Estado é um instrumento de classe. Então, ele é sempre um produtor ainda de violência, mesmo numa fase de transição, e com esse problema de formar de novo uma hierarquização interna. Na verdade, a pergunta, ele está falando do partido, isso que eu não entendi. É partido do Estado que ele está perguntando. A pergunta. Oi? A pergunta dele. Eu estava olhando outra aqui. Por meio sobre qual Estado partido que ele fala, isso que eu não entendi agora, não estou me lembrando. Não,
o partido deve se afastar do Estado, né? Que é uma concepção que tanto acho que no seu texto como na sua exposição você colocou, né? Então, por qual que seria possível o proletariado exercer sua ditadura, se não por meio do seu partido, que é o instrumento político da classe? Se o partido não está dentro do Estado, ou o Estado é o instrumento do partido? Bom, já começa por aí. Já tem um problema. Na verdade, seria o Estado instrumento do partido. Então, não é o partido ser instrumento do Estado. Aí, nesse ponto, vou ter que... O Althusser está muito mais claro e muito mais leninista. 2, a perspectiva, acho que mais realista hoje é do Poulantzas. O que o Poulantzas fala é que as lutas são travadas dentro e fora do Estado. São lutas articuladas em conjunto, conjuntamente. O Estado é atravessado também pelas contradições, coisa que o Althusser não concorda, tá? Porque há uma divisão do trabalho do Estado. Teria setores dominados e dominantes. Vamos pensar aqui, inclusive, no Estado capitalista, tá? Então, as lutas são feitas de forma concomitante. No processo de transição, ele tem um debate com Henri Weber, que era um trotskista, o Poulantzas. Mas ele fala que o controle da classe trabalhadora, tá, também está dentro do Estado. Vai ser um processo de diluição do Estado dentro do conjunto ainda dessa sociedade. Mas são lutas multiformes que são feitas, tá? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que o Althusser faz uma bela defesa leninista, tá? Bem leninista. Mas eu acho que o entendimento do Poulantzas sobre o Estado capitalista e das lutas internas do Estado capitalista são mais atuais. E estão presentes na última obra deles, o Poder e o Socialismo. Pergunta aqui do Gabriel, acho que você já respondeu, que é sobre China, a Revolução Cultural, como que isso influenciou, você acabou na explanação dizendo, né? A influência não só na explanação. Nesse contexto, você vai escrever um texto anônimo, publicado no Cahiers Marxiste-Leniniste, Cadernos Marxista-Leninista, que era dos alunos dele. Mas ele escreveu anônimo, porque ele era do PC. O PC francês era pró-soviético. Mas ele vai escrever sobre notas sobre a Revolução Cultural Chinesa, onde ele faz uma defesa ardorosa da Revolução Cultural Chinesa, mas bem no início. Bem no início. Esse texto deve ser de 66, o Revolução Cultural, que para alguns leitores, como o Badiou, Márcio Bilarinho Naves, ela encerra mesmo em 67 para 68. Depois, até o termo do Daniel Arão Reis, ela fica domesticada. Porque, em tese, ela encerra em 76. Mas já não é a mesma pegada de mobilização que havia nesse período de 66 a 67, né, em Xangai, por exemplo. Controle dos trabalhadores nas fábricas, movimento estudantil, as guardas vermelhas na rua, e muito em cima do que eles chamavam de desvios de direita dentro do Partido Comunista. O que o Mao faz é reverter isso depois, em 68 para 69. E aí depois vai ter o Congresso. O partido volta a se tornar o centro, ou pelo menos o protagonista do processo da Revolução, esvaziando a força das Guardas Vermelhas e do Exército Popular de Libertação, que tinha na liderança do Lin Biao, nessa época. Professor, a pergunta do André você também já respondeu, que é a relação do imperialismo americano. Acho que você, inclusive, falou muito sobre isso aqui. Então, a gente encaminha aqui para o final. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, agradecer mais uma vez, falar desse curso. Você falou, acho que umas 2 vezes do curso, aproveitar essa audiência, que é a audiência fiel, que é a audiência que vai fazer esse curso. Você falar. A nossa aula aqui não vai para o YouTube, não, né? Vai para o YouTube. Ótimo, que é bom para divulgar. O meu não, vai aula. Tem uma matéria eletiva lá, o Paulo é aluno, que é sobre textos marginais. Que aí eu pego Fanon, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Álvaro Garcia Lineira, Mariátegui, que também vou pegar Mao, Althusser e Poulantzas. São autores que não são canonizados, né, no meio acadêmico. E, para minha tristeza, nem no marxismo, né? O Poulantzas ainda é mais bem aceito que o Althusser, mas a gente reverteu muito essa situação. Era muito difícil falar de Althusser
10, 12 anos atrás. Ainda era muito difícil. Primeira vez que eu citei Althusser no último grupo lá, me apedrejaram, tive que me defender bem. E me lembro que eu tinha um grupo altusseriano com o Danilo Martos Kelly ali, tinha 5 pessoas. Hoje a gente tem uma rede altusseriana que é enorme, que quase 600 pessoas ali no Facebook. Quem quiser entrar... É aquela do Facebook, né? Está no Facebook. Eu vou... Ô, Igor, se você puder me ajudar, disponibiliza o link aqui, mas depois eu vou mandar para o pessoal. O Luiz Paulo, acho que era. Acho que o Diogo não me lembro. É só pesquisar. Eu estou no grupo, é Rede Altusseriana lá no Facebook. Rede Altusseriana. Publicado juntos. Mas esse curso é uma matéria na UFRJ, eu achei que era um curso online. Não. É matéria da UFRJ, um grupo tá bom de alunos lá, mas só tivemos uma aula, porque logo em seguida entrou a suspensão das aulas e estamos atravessando, graças, inclusive, a esse governo fascista que está deslocando o problema para os outros. Essas são as habilidades. Professor Edilson, o problema do disse que trabalho. Oi? Professor Edilson, que está aqui até agora com a gente, o professor Edilson falou que foi ex-aluno do Décio Sais e do Armando Boito, acho que na Unicamp, 86 e 90. Teve disciplinas sobre autos. Quase contemporâneo, eu entrei em 83 na universidade, né? Ainda tomei bomba na 8ª série, então era para entrar em 82, era vagabundo naquela época, só ouvia música, mas eu entrei, minha aproximação com Armando se dá em 2007 na Ampox, não obstante conhecer o trabalho dele e do Décio na revista Teoria Política, que foi publicada na década de 80, até ser expulsos da revista Grupo Altusseriano. E essa revista tem um pouco a ver com a nossa história do PCdoB, porque era o racha do PCdoB, o que vai se formar depois, PRC, Partido Revolucionário Comunista, que a editora era Brasil Debate, que estava ligado ao PCdoB, mas fica com esse grupo e a gente vai fazer Anitta Garibaldi, né? Esse grupo, os mais notáveis que vocês conhecem, é o Tarso Genro, o Genuíno Neto, Adelmo Genro Filho, o Vladimir Pomar e o Nelson Levi, que vai ser um dos estopins da ruptura, quando ele vai escrever um texto até interessante, PCdoB, continuidade ou ruptura, né? Defendendo que o PCdoB tinha que romper com essas amarras do Nacional Popular. O Nelson depois se tornou muito amigo, muito próximo a mim, quando eu trabalhei na faculdade de Alonso, um excelente intelectual. São os nomes que eu estou me lembrando. Adelmo Genro Filho, que era o irmão talentoso do Tarso. Então, era esse grupo que vai formar depois o Partido Revolucionário Comunista. No início, se eu não me engano, era PCdoB-E, PCdoB Esquerda, que vai para o PT. Não quis ir para o PMDB, que era a proposta que acabou sendo majoritária, liderado pelo João Amazonas. E o grupo do Décio Sais, citado aí, vai participar dessa revista. Inclusive o Márcio Bilarinho Naves e o Lúcio Flávio Almeida. Eles vão participar, mas eles vão perdurar até o chamado número 56, que é um número duplo, e a partir do número 7 eles vão ser rechaçados. Até o 10º vai chegar a fazer mais uma contribuição, um artigo lá. Mas a revista perde, e detalhe, de ultra-esquerda, ultra-marxista-leninista, a União Soviética, a China não presta, o Cuba também, não sei o quê, vão se tornar o grupo mais moderado do PT. Vai se tornar Nova Esquerda, depois vai mudando o nome, mas se torna o grupo mais moderado. Quer dizer, a gente sabe, né, que muitos esquerdistas depois mudam de posição, né? Nesse ponto, o João Amazonas manteve muita coerência. Isso aí, o velho Amazonas tem meu grande respeito por manter a sua coerência, com erros e acertos, como nós fazemos, todos nós fazemos. O Armando Boito está próximo da consulta popular? Tá muito próximo. Ele está na consulta. Muito próximo à consulta. Muito próximo. Legal. Acho que ele professor da consulta. O Thiago Barisson, que eu mostrei aqui, o livro é da consulta popular. O Thiago Barisson. Interessante. Então, esse grupo altusseriano, ele não tem partido fixo. Não existe. Meus amigos da consulta têm muita referência ao Althusser. Só eles, professor, a expressão popular não publica nada nosso, né? Nem só esse livro do Barisson é um sufoco para sair. E com todo respeito aos meus amigos lucaxianos,
a expressão entrou querendo competir com a Boitempo, publicando uma pleiade de livros com esse tema de ontologia, do Lukács. Quebrou a editora, de certa maneira, tanto é que pediram arrego. A editora estava indo muito bem quando publicava clássicos, pequenos textos para a classe trabalhadora, mas entrar numa competição com a Boitempo é uma loucura, né? São textos muito pesados, densos, então não foram muito bem sucedidos nesse aspecto. A Boitempo, sim, ela marca uma posição muito clara, uma influência do Zé Paulo Neto, inclusive ali. O único espaço que teve Paulo Sé foi pequeno ali, ex-altusserianos até sim, quer dizer, um texto do livro do Rancière, dois do Badiou, um ou dois, a Hipótese Comunista, eu sei que foi publicado por eles. Tal. Mas é isso, pouco, a gente está muito marginalizado. Esse livro aqui, do Althusser, foi publicado pela Martins Fontes. Então, quem quiser, acho que foi a última coisa que foi publicada do Althusser, justamente com o livrinho do Barizon. E o livro do Polanski, o Poder Político e Classes Sociais pela Unicamp, né? Editora Unicamp. E a revista Crítica Marxista, com Lutas Sociais, abre espaço. São revistas plurais, está aberto também a lukácsianos, a pessoal de escola de Frankfurt, maoístas, trotskistas, ela é aberta, tá? Mas elas são importantes porque resgataram bastante esse legado althuseriano, que eu confesso a vocês, foi muito difícil ser althuseriano na década de 80. Eu sei isso na pele, ainda mais no Rio de Janeiro. O próprio Escobar já não era estritamente mais um Althusser, estava muito mais ficar discutindo Foucault, Deleuze e tal. Ele retorna a Althusser com a tese dele de doutorado sobre Marx. E aí sim, onde ele faz uma bela defesa do conceito de ditadura do proletariado, por sinal, um dos melhores capítulos da tese de doutorado, que foi publicada em 2 livros, tá? Foi dividida, Marx Trágico e Marx Filósofo da Potência. E Filósofo da Potência é onde ele discute bastante essa questão da ditadura do proletariado. E no outro sobre o comunismo. Então, quem quiser, também está disponível na estante virtual com preços salgados. Mas no blog Marxismo 21, vocês podem encontrar. No blog Marxismo 21 tem uma seção do Escobar, como do Jacob Gorenga também. Vocês podem encontrar esse material lá, está disponível em PDF. Professor, muito obrigado de novo. Tomamos seu tempo mais do que a gente tinha combinado. Não tem problema. Vamos botar no papel aí. Vamos botar no papel esse grupo aí, mas se você puder ajudar a orientar a gente fazer umas discussões mais participativas do que essa aula, seminários onde as pessoas também possam falar, né? Um grupo mais restrito, menor. Depois eu vou mandar a informação aí no WhatsApp para a turma da UJS, quem tiver interesse. Tá bom. Então, isso, pessoal, se você quiser dar suas últimas palavras para a gente encerrar aqui. Sem palavras, a história não termina. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço. Vamos finalizar aqui. Abraço. Tchau.